Dia de decisão, dia de resolver um campeonato carioca. Fluminense e Volta Redonda, jogo no Maracanã neste sábado, valendo vaga na final do Campeonato Carioca de 2023. Tudo sobre essa partida você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou o tricolor de coração. Não esquece de deixar um like aí embaixo, que isso ajuda bastante aqui o canal. Não esquece de se inscrever aqui no Raiz Tricolor também. Jogo de hoje, jogo de número 83 entre Volta Redonda e Fluminense. 53 vitórias nossas, 14 empates e só 16 vitórias dele. Mas vem aumentando, né? Essa que é a furada total. Jogo de hoje é às 16 horas. Sábado, 4 da tarde. Hoje, transmissão da Band, do Band Esportes e também com imagens na Dali. Se você quiser assinar, só acessar o site da Dali ou baixar o aplicativo deles para poder ter a transmissão com a nossa narração do Raiz Tricolor lá pela Dali com imagens e sem delay. É com imagens e sem delay. Mas se você quiser a transmissão só em áudio mesmo, Gabriel, não vou ter como ali, não vou ter como assistir, vou só ouvir mesmo, no estilo rádio, a gente está aqui no YouTube também. Você pode ouvir a transmissão aqui direto do YouTube. Cara, seguinte, sobre esse jogo a gente tem que trabalhar na realidade. Eu não posso vir pra cá mentir pra você. Né? Tem que trabalhar na realidade. Esse jogo é um jogo chato. Você vai falar, Gabriel, chato por quê? O jogo vai ser legal. Então, não tô falando de chato versus legal. Eu tô falando de jogo difícil. Jogo chato. Vai ser chato ganhar do Volta Redonda. Não só pelo histórico recente contra a gente. Vocês sabem que na maioria das vezes eu até falo, cara, histórico, não é porque a gente ganhou 53 vezes que a gente vai ganhar sempre. Não é isso não. Mas recente, os confrontos desse ano foram de superioridade pro Volta Redonda. E não só contra a gente. Contra vários times. Volta Redonda vem de uma semana, aí isso pesa negativo pra eles, em que eles viajaram até Goiânia, não conseguiram voltar na quinta, voltaram só na sexta, se eu não tô enganado, pro Rio de Janeiro, pra ir pra Volta Redonda, ou seja, pouco treinaram. Perdão, não conseguiram voltar... exatamente, voltaram só no final do dia, na quinta-feira. Eles tiveram muita dificuldade pra treinar durante a semana. Então, com isso, com essa questão do Volta Redonda, eles têm um desgaste, mas foram lá pra se classificar em cima do Atlético Goianiense. E saindo atrás, inclusive no placar, e indo buscar o resultado. Então, assim, é um jogo chato. Ah, Gabriel, mas você preferia clássico? Não sei, acho que não seria pior... talvez, ou talvez fosse... não sei, não dá pra saber. Fato é, o Volta Redonda não é uma moleza. Não é um time pequeno, só um time pequeno. Não, é um time estruturado, é um time que não tem a pressão que os times grandes têm. Tá num ótimo momento, é muito bem treinado pelo Rogério Correia, um cara que vem fazendo seguidos trabalhos de sucesso. Então, assim, Volta Redonda tem esses motivos aí de bom, né? Tá, mas serão mais de 40 mil vozes cantando a Vera no Maracanã nesse sábado. É um time do Fluminense que tem qualidade, que não foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro à toa. É um time que tem qualidade e que não à toa acabou de ganhar Vasco e Flamengo. É um time que, sob pressão, todas as vezes que esse time aqui, nos últimos 365 dias, sob pressão esteve, resolveu a partida. Mesmo fazendo partidas horrorosas. Mas no momento que teve sob pressão, com algum problema, resolveu. Obviamente até aonde a técnica funciona, né? Vamos falar aqui do Corinthians, porque aí a gente não tinha dois jogadores ali que fizeram total diferença, Nonato e André. Então, assim, esse time funciona sob pressão. E o favoritismo tá todo pro lado do Fluminense. Eu dei uma olhada em umas casas de apostas e, cara... O Fluminense tá pagando 1,19 para ganhar esse jogo. Para quem não manja de casa de aposta, significa que se você botar R$1 no Fluminense, ele só vai te voltar 1,19, que é muito pouco. Muito, muito, muito pouco. Um resultado bem provável de acontecer vai pagar 1,3. O Fluminense tá pagando 1,19. Ou seja, há um favoritismo e há uma expectativa por uma vitória do Fluminense. E para você que não manja do regulamento, o Fluminense perdeu a ida por 2-1 lá no Raulino de Oliveira em Volta Redonda e precisa ganhar a partida do jogo de volta para se classificar. Gabriel, mas o Fluminense tem a vantagem do empate, ele tem que empatar o jogo. Não. O jogo é um jogo só de 180 minutos.
teve 2-1 lá. Se o Fluminense vencer o jogo no Maracanã, seja por 1-0, 2-1, 3-2, 4-2, um gol de diferença, ele já empata o resultado no agregado, né? Se for 1-0, por exemplo, empata 2-2. E aí o Fluminense se classifica porque ele tem a vantagem de, se empatar, ele se classificar. Entendeu? Então, qualquer resultado de vitória do Fluminense, o Fluminense está classificado. Então, assim, há uma pressão e há um favoritismo jogado para o lado do Fluminense. Isso é um fato. Fato também é que você pode acompanhar todas as informações do jogo de hoje lá no OneFootball. Vale a pena você baixar o OneFootball. Cara, quantas vezes eu vou ter que dizer isso daqui para você fazer o download? No aplicativo OneFootball, que é um aplicativo de futebol, que tem muita informação, tem muitos resultados ao vivo também acompanhando. Além disso, tem várias outras paradas. Eles estão começando agora com os lances ao vivo. Em breve começa, né, com o Comebol Libertadores. Eles transmitem o Campeonato Alemão. Então, assim, eles têm muita coisa. Inclusive informações do Campeonato Carioca. Como eu falei, vale você baixar para acompanhar o jogo de hoje, principalmente o cara que tá o cara que não tá podendo ver o jogo e o cara que tá na arquibancada, que tá ali vendo de perto. São dois caras que é essencial você ter um OneFootball pra dar aquele confere, ó, cartão amarelo pra fulano. E ó, o gol foi de fulano, não enxerguei daqui, futou na norte, foi lá na sul, o gol. Então, é essencial para você ter, beleza? Não esquece de baixar o link tá aqui na descrição e tem um QR Code aqui do lado também. Vamos pra parte do Bola em Campo, onde a gente mostra aqui na telinha... vamos lá, tá? Vamos raciocinar aqui. Segundo GE. Globo, que vamos trabalhar essa sinceridade, não tem acertado muito nas escalações, mas o Fluminense deve vir escalado com algo parecido com isso daqui. Deixa eu botar o time um pouquinho mais normal aqui pra vocês entenderem. Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexander, Martinelli, André, Ganso, Keno, Arias e Germancano. Esse daqui, na teoria, é o time do Fluminense que vem sendo desenhado e é o mesmo time que jogou na ida contra o Volta Redonda e jogou com essa formação. É sempre bom a gente lembrar, né? Isso daqui é uma ideia de como o Fluminense vai se organizar dentro de campo. Mas foi assim que aconteceu no jogo de ida e foi assim que aconteceu contra o Bangu. Qual que é a crítica da galera, tá? A crítica é, o Fluminense tem feito um jogo, e eu tava revendo uns vídeos mais antigos e tal, sobre análise de trabalho do Diniz, e ele falando sobre o jogo aposicional, né? Que é a história, a bola tá aqui, o time vai descer todo, não vou tirar aqui todo mundo, mas vai descer todo pra ficar próximo à bola, e aí, do nada, o Martinelli já tá fazendo a zaga, porque o Nino correu pra lateral direita, e aí o Samuel Xavier virou atacante. Você não precisa guardar a sua posição. Você tem que estar, a posição que você deve estar é aquela que mais vai contribuir pro time naquele momento. Que é diferente, por exemplo, quando a gente compara com o Guardiola, ele tava falando isso no Bem Amigos, que trabalha num jogo posicional. Você tem este setor do campo para poder atuar. E a bola vai chegar neste setor do campo e os jogadores têm esse setor do campo. Então você trabalha com um jogador dentro daquele setor. É algo, de uma maneira mais simplista, é algo assim. E o Diniz vem fazendo algo parecido com isso. Keno é ponta esquerda se a bola tiver com Samuel Xavier, se a bola tiver com Alexander, com Fábio, com Germancano, ele está colado na linha lateral. E pior, John Arias é ponta direita da mesma forma, aonde a bola estiver. Você tira o John Arias do meio de campo, da circulação central, que foi aonde ele se destacou muito. Você acrescenta um Keno na ponta, que ainda não está 100% entrosado e acostumado a jogar com o Fluminense, vem fazendo partidas ruins. Você coloca um Alexander, um jovem lateral que está sendo responsável pela criação por várias vezes. E aí acaba sempre o Fluminense estando meio que parecido com esse desenho aí da tela, que é fazendo um U, ó, se você reparar aqui, ó, um U, Keno, Alexander, André, Martinelli, Samuel Xavier e John Arias, com Ganso e Germancano no meio da zaga adversária. O Volta Redonda provavelmente vai colocar a sua linha de 4 defensores, 5 na frente dela e o Lelê puxando o contra-ataque. Às vezes até mesmo 5 defensores e 4 na frente dela, com o Luizinho e o Pedrinho, um de cada lado, tentando puxar em velocidade os contra-ataques. Então, assim, o Fluminense vai ter dificuldade para poder furar esse bloqueio. Eu vou mostrar 2 exemplos aqui, porque eu fui buscar imagens e lances de jogo para mostrar quando e como acontece esse tipo de coisa. O primeiro lance que eu vou mostrar aí, ó, se vocês repararem aí na tela, dou aquele tempinho, porque tem a galera que, né, de repente não tá assistindo, tá só ouvindo, né? Olha só, esse daí é o primeiro lance, aos 15 minutos do jogo de ida,
né, do jogo de ida da semifinal. Olha como tem quase que um U desenhado, ó. Lá na ponta esquerda tá o Keno, aí do lado dele o Alexander, um pouquinho mais atrás o Martinelli com a bola, o André fazendo o U aqui, com o Samuel Xavier na lateral direita, e aqui na ponta, fora do vídeo, o John Arias. E fica só o Ganso e o Germancano pelo meio, muito marcados. O que acontece? Somem Ganso, some Germancano e você não consegue ter criação de jogadas. Aqui um outro momento ainda no primeiro tempo também, com 29 minutos. Quem tá com a bola é o André. André com a bola, lá pelo lado esquerdo tá aberto o Keno, um pouquinho menos o Alexander, o André com a bola, o Martinelli na marcação, marcado, né? Samuel Xavier mais centralizado um pouquinho mais aqui pelo lado direito e pra ponta direita aqui do outro lado o John Arias, ou seja, fechando esse U com mais uma vez Ganso e Germancano muito marcados no meio da marcação do Volta Redonda, David Braz e Nino tendo a opção de ficar com a bola, mas obviamente a criação com eles não seria tão boa. Então aqui são dois exemplos de como o Fluminense fez isso por várias vezes e aí não é à toa. Ganso por várias vezes, Ganso correu pro meio dessa marcação, não sei se era uma instrução do Diniz, mas parecia até se escondendo do jogo. E o Germancano não participa da jogada. E aí o Diniz, na coletiva, ele falou um ponto que eu acho até importante. Entendo o Diniz repetir a escalação, tá? Que é, o Fluminense, quando sai o gol do Volta Redonda, o Fluminense era melhor. E no segundo tempo a mesma coisa. O Fluminense criou chances, teve chance de vencer com essa formação. Beleza, eu entendo a lógica. Agora, talvez o Fluminense tenha tido uma ou duas chances, como teve no jogo de ida, e não fez porque essas chances caíram no pé do Samuel Xavier. Essa chance caiu de fora da área no David Braz, dentro da área caiu no pé do Marrone. O Cano tava anulado no jogo. E você tem que botar um jeito de colocar o Germancano pra jogar que não seja só chutando bola pra área. Porque aí ele vai ter muita dificuldade de fazer o gol. Pode fazer? Pode. Porque o posicionamento dele é bom. Mas disputar no alto com o Alex não vai ser complicado, né? Então assim, eu entendo ele colocar essa escalação com esse pensamento. Mas pra mim é um pensamento de insistir no erro. Gabriel, então essa escalação... Tem um outro detalhe também, que a gente, querendo ou não, a gente tem que esperar o jogo começar pra saber. Com os mesmos jogadores, o Diniz já fez em outros jogos. Contra o Flamengo isso acontece muito, mas eu acabei não salvando imagens, né? Já tá muito tarde já pra eu poder salvar as imagens. Acabei não indo buscar agora, mas contra o Flamengo acontece muito da gente ver em alguns momentos o John Arias circulando e caindo pelo lado esquerdo e a gente vê o time de uma maneira que eu, pelo menos, prefiro, né? Que é o time todo jogado pro lado esquerdo, trabalhando jogada, puxando a marcação do Flamengo para esse lado e tentando fazer com que Samuel Xavier e Cano participassem da jogada pelo lado direito, ou quando era do lado direito, fazendo o Alexander participar. Contra o Flamengo, o Alexander não foi bem. Na frente também não foi bem o Alexander. Então isso acabou prejudicando um pouquinho essa função no primeiro tempo, além de tecnicamente o Keno não ir bem. Mas entende que o problema não é só a escalação do Keno. Tira o Keno, bota o Lima e pronto. Não é só isso. É aonde ele vai jogar e o desempenho que ele vai ter. Contra o Bangu, o jogo tava à feição dele. O Bangu subia a marcação toda hora. O Fluminense, mesmo com o John Arias aberto numa ponta e Keno aberto na outra, o Fluminense trocava passe, a marcação do Bangu subia, dava no Keno, ele tava no mano a mano com muito espaço. Assim ele funciona. Eu espero que ele funcione hoje. Vai ter espaço? Dificilmente. O Volta Redonda deve fazer um ferrolho. E aí, meu amigo, quando você faz um ferrolho, o 1 contra 1 fica quase que inútil. Por quê? Porque dificilmente vai ser 1 contra 1, vai ser 1 contra 2 sempre. Sempre vai estar o Wellington Silva e vai estar o Bruno Barra caindo por ali, o Dudu caindo por ali na marcação, o Luizinho, o Pedrinho caindo na marcação do Keno. Então vai dificultar 1 contra 1. Tem que aproximar e botar Ganso no jogo, porque o Ganso no jogo bota o Germancano no jogo. Tem que aproximar para poder sair um gol. Ou então a gente vai ficar na misericórdia da bola aérea, como foi no primeiro jogo, com 42 cruzamentos e um escanteio saindo de um bate e rebate depois de uma bola aérea. Só sobre o Volta Redonda, um pitaco, tá? Timezinho chato. Tomou, meu amigo, 1-0 do Atlético Goianiense. Não pense que é só o Fluminense fazer 1-0 que acabou a partida. O Volta Redonda vai sair pro jogo e aí é 3, 4, 7, 8-0 Fluminense. Não. Eles tomaram 1-0 do Atlético Goianiense no meio de semana. E depois de tomar esse 1-0 do Atlético Goianiense, que estava eliminando o Volta Redonda, eles se mantiveram organizados, aproveitaram que o Atlético Goianiense abaixou um pouco a linha, ou seja, o Fluminense não pode cometer esse erro, tem que continuar na mesma intensidade e tomaram conta do jogo. Com calma, num chute de fora da área,
chegaram ao empate e tiveram a chance da virada. Não é um time desesperado. O Volta Redonda não é um time desesperado. Mas eu espero que se desespere depois dos 3-0 que o Fluminense vai fazer hoje, tomara. Mas, então, tem esse ponto. Escalação do Volta Redonda, rapidinho por aqui. Vinícius, o goleiro. Wellington Silva na lateral direita. Alex e Sandro Silva. Alex, o zagueirão altão. Sandro Silva, aquele que jogou no Fluminense. E na lateral esquerda, Ricardo Senna. Bruno Barra, Dudu, Luciano, Naninho formam o meio de campo, com que tem Luizinho aberto por um lado, Pedrinho aberto pelo outro e Lelê na centroavância. Lembrando, Lelê, que já é jogador do Fluminense, já tem um pré-contrato assinado e torço para que esteja fazendo sua última partida com a camisa do Volta Redonda. Cara, a arbitragem da partida, ela será feita pelo senhor Wagner do Nascimento Magalhães. Você sabe quem é esse árbitro, eu sei que você sabe, eu sei que você tem conhecimento sobre isso. Wagner do Nascimento Magalhães é o árbitro que ficou famoso no meio da torcida do Fluminense por, vamos lá, primeiro, coisa boba, que é balançar o apito na hora que o Flamengo fez o gol de empate contra o Fluminense na final do Campeonato Carioca 2017. Coisa boba isso, assim, um árbitro não ia dar um mole desse de comemorar e etc. Aí isso eu acho coisa boba. Coisa bizarra e que parece que as pessoas se esquecem por causa dessa coisa boba. Não ver uma falta absurda do zagueiro do Flamengo, acho que era o Hever, em cima da marcação do Fluminense e validar o gol do Paulo Guerreiro. Isso é um absurdo, isso é inexplicável. Dito isso, de lá pra cá, tô bem, tá? De lá pra cá, 0 reclamações em relação ao Wagner do Nascimento Magalhães. Já apitou, ele ficou 2 anos sem apitar jogos do Fluminense, já apitou Fluminense Volta Redonda 2 vezes, já apitou clássico, apitou aquele 3-0 do golaço do Nenê, né? O Nenê fez 2 golaços contra o Botafogo, já apitou Fla-Flu, o Fla-Flu do... O Fla-Flu... Qual que ele apita que é 2? O Fla-Flu do Egídio, pô. Egídio dá o tesourão, não tem? Se eu não me engano, é esse mesmo, que ele apita. Eu acho que é esse. Não, vou tirar a dúvida, é esse mesmo. Ou seja, ele apitou a final do Carioca de 2020, perdemos, mas 0 bronca com ele. Apitou a final do Carioca de 2022, que a gente ganhou por 2-0, aquele no Fla-Flu, no Maracanã, 2 gols de cano. Ele apitou esse jogo. Então, assim, é um árbitro que ficou marcado por isso, mas a gente tem tudo a reclamar da arbitragem no geral da festa. Mas, olha quem estão escalando, etc. Assim, no primeiro jogo foi escalado um árbitro que, ao meu ver, errou a favor da gente. Não achei falta do Nino, tem um vídeo aqui explicando isso, mas trabalhando na sinceridade, foi pênalti pro Volta Redonda. O André dá um bandão no jogador do Volta Redonda. Então, assim, não vamos, né? Óbvio, se ele errar depois do jogo, eu vim pra cá puto com ele. Isso é fato, não tem o que dizer. Agora, antes do jogo, eu ficar reclamando da escolha de arbitragem, depois do árbitro do jogo de ida, com o VAR, não ter dado o pênalti que o André fez, pô, eu não vou entrar nessa não. Não vou entrar nessa não. Mas pode entrar se quiser também, sem problema. É isso, estarei no Maracanã, às 4 horas da tarde, a gente já estará transmitindo por volta das 3 horas, te abre a transmissão aqui no Raiz Tricolor. Tamo junto? Então beleza. Ai, Fluminense, vem aí uma data FIFA, são 2 semanas sem jogo praticamente. O Fluminense só deve jogar agora só no dia 2 de abril. E se não passar pra final do Carioca, só joga no dia... A próximo jogo é a estreia na Libertadores. Imagina o climinha daqui a quase 20 dias se o Fluminense não passa pra essa final eliminado pelo Volta Redonda. Não vou nem pensar, não. Tamo junto, até a próxima. Valeu!